estudantes do nono ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 56 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento as figuras de linguagem. Detalhando este objeto, estudaremos as figuras de som, certo? Então vamos iniciar esta aula. Quando estamos estudando sobre figuras de linguagem, temos que ter em mente que estamos explorando recursos de geração de efeitos de sentido que buscam aí formas inovadoras e diferenciadas de expressão. Em geral, são formas que não são as mais usuais, as mais comuns do cotidiano. A ideia, a intenção é justamente buscar algo inovador, algo diferente. Não é à toa que essas figuras de linguagem estão sempre muito presentes em textos de literatura, né? Literatura que é a arte da palavra, em textos publicitários, enfim, textos que, por alguma intenção comunicativa, buscam justamente fugir daquela forma comum cotidiana de expressão. Então, por isso, as figuras de linguagem vão explorar aí o sentido da palavra, a forma como o enunciado se estrutura e também o som, isso mesmo, a sonoridade, a repetição de algum som específico ou a sequência de sons que aquela combinação de palavras pode resultar, ou seja, o sentido que isso pode trazer, não é? Então, cada repetição de som que nós vamos observar a partir de agora, cada combinação sonora, elas acontecem porque há uma intenção comunicativa, há uma intenção de gerar um efeito de sentido diferente, fora do usual no cotidiano. Por isso mesmo é que nós estamos então lidando com figuras de linguagem que exploram o som, são as figuras sonoras, ok? E já que temos já em mente que os sons, a exploração dessa repetição, dessa sequência de sons, pode também criar significações, efeitos de sentido, como é que será então que o corpo humano reage aos estímulos sonoros? E também, o que são esses estímulos sonoros do ponto de vista científico? Nós preparamos um vídeo no qual essas questões são debatidas. Acompanhem. Olá, eu sou o professor William Costa, sou professor da disciplina de Física. E eu sou o professor Virgílio Guedes, professor de Ciências. Professor William, o que é o som? O som é uma onda mecânica. E o que é uma onda mecânica, né? Uma onda mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, quando você joga uma pedrinha num lago calmo, ali surgem ondas também, uma perturbação que faz surgir ondas. Isso é o meio que se propaga. No caso, o som, ele precisa de um meio. Qual meio? É o ar, tá certo? Esse ar, ele vai, quando há a emissão de uma onda sonora, o ar começa a se comprimir e rarefar, que é expandir. E aí, o que acontece é a propagação do som. Nesse caso, o som, que o nosso ouvido é sensível, ele está numa faixa de 20 Hz a 20.000 Hz. 20 Hz, os sons que estão abaixo desse valor, eles são os infrassons. O ser humano não consegue captar esses sons. E os valores que estão acima de 20.000 Hz, nós chamamos de ultrassons. E aí também o ser humano não consegue captar esses sons, mas um animal consegue. Alguns animais podem conseguir, como é, por exemplo, o cachorro. E aí vem a curiosidade, né, professor? Como é que o ser humano responde a esses estímulos sonoros? Olha aí que interessante, né? Como a gente pode observar, aí os sons estão relacionados, né, com a forma que a gente vai interagir com o ambiente à nossa volta. Então, como o professor William citou, falou o exemplo aí dos cães, né, até mesmo dos seres humanos, a gente precisa, então, captar essas informações para poder gerar aí essas respostas, né? Então, como a gente pode observar, o som, ele vai chegar, e essa vibração, ela chega até a nossa orelha, provoca vibrações e chega um estímulo lá no nosso sistema nervoso, né, no nosso cérebro. Ele é que vai decodificar essas informações. Se for uma informação positiva, agradável, como uma música, por exemplo, né, vai nos trazer ali sensações de bem-estar, né? Então o som ele vai trazer emoções
e sensações a gente vai poder decodificar e interagir com o ambiente à nossa volta, até mesmo em caso de uma fuga ou de luta, né? Um som grave como uma buzina, um som alto, um som de um cachorro ali, um latido de um cachorro, né? Sim. A gente pode se preparar ali para diversas situações. Então é isso, né, sobre o som. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima, né, professor? Isso aí. Tchau, pessoal. Então, se os sons são esses estímulos, essas ondas sonoras, e que o ser humano, que está ali com o seu ouvido, com a sua capacidade adequada e estabelecida, vai responder a esse estímulo, então, por que não explorar esse aspecto da língua para criar significações, criar sentidos? Então, é nesse caminho, nesse entendimento, então, que as figuras de som ou harmonia vão surgir, esses mecanismos que exploram a questão sonora. Então, vamos à definição? Olhem aí. As figuras de som ou harmonia são aquelas que utilizam a reprodução, repetição ou imitação de vogais e consoantes, e aqui entendam, são os sons das vogais e os sons das consoantes, ok? Para intensificar a expressividade do texto. Então, quando nós observamos textos literários, textos, vamos colocar aí, publicitários, que porventura tem ali algum tipo de repetição sonora, já fiquemos atentos, porque aquela repetição não está ali de maneira não intencional. Certamente há um sentido, há uma intenção daquela pessoa que escreveu, que elaborou aquele texto, em criar algum sentido. Então, nós ficamos aí atentos justamente para observar qual teria sido o sentido disso. E aí, então, a gente começa a buscar interpretações, ok? Dito isso, então, vamos começar a conhecer essas figuras de som ou de harmonia, ok? E para isso, eu trago para vocês aqui um exemplo. Notem que nós montamos um vídeo no qual há um estímulo aí visual da onda, porque é um texto que fala sobre ondas, e junto com isso, a leitura, a narração deste poema. Então acompanhem e fiquem bastante atentos. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda anda. Aonde? Aonde? A onda anda. Então, é um poema que vai falar sobre a onda. No caso aí, nós associamos com a onda do mar, mas a onda pode estar em outros aspectos, como a gente viu no próprio início da aula, que o próprio som é uma onda sonora. A onda pode ser, de repente, algo que está ali na moda, né? Em dado momento, dizer que algo estava na onda era algo que estava em evidência, estava na moda, era a tendência do momento. Então, os sentidos atribuídos ao que é esta onda são variados, correto? Então, vamos agora trazer esse texto para nós, vamos colocar aí na tela e vamos mais uma vez refletir e observar esse texto, a questão da onda, mas prestem atenção que além do que significa a palavra, o que pode significar a palavra onda, observem que há uma repetição de sons. Então, mais uma vez, vamos acompanhar o texto. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda anda. Aonde? Aonde? A onda anda. Então, pessoal, agora eu pedi que vocês observassem a repetição de sons, e o que eu vou fazer com vocês é justamente destacar os sons que estão repetidos aí ao longo deste poema. Então, olhem só, nós destacamos uma cor diferente, prestem atenção aí. Que se nós fôssemos ler apenas os sons que estão aí em repetição, observaríamos que temos aí repetições em on, an e in, correto? Esta é a forma como eles são escritos na nossa língua, correto? Mas essa forma aí escrita, se nós fôssemos usar uma forma de escrever e identificar apenas o som, como é que nós faríamos isso?
Eu trouxe para vocês um esquema, e nesse esquema aqui, pessoal, não precisam se preocupar em decorar isso e reconhecer isso. Eu apenas quero que vocês visualizem comigo que quando este autor escolheu repetir essas sequências de sons aí que vocês estão observando, ele estava querendo, mais uma vez, reforçar a ideia da onda, da ondulação, né? Então, neste poema, o que nós temos é justamente a repetição daquilo que nós chamamos de vogais nasais. As vogais nasais, na nossa língua, são aquelas vogais que nós pronunciamos em parte pela nossa boca e em parte pela nossa cavidade nasal, pelo nosso nariz, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós não pronunciamos A, pronunciamos AN. Não pronunciamos ON, aliás, não pronunciamos O, pronunciamos ON. Percebam que há uma diferença aí, que de fato são sons, são vogais nasais. Olhem só que interessante, quando nós representamos as vogais da língua portuguesa, e essa representação, gente, é apenas do som, tá? Onde é que esses sons são produzidos? Em que região da boca? A gente vai observar que o IN é produzido mais para cima, o AN mais para baixo e o ON mais para cima de novo, que são justamente os sons que nós vimos, que são os repetidos, né? ON, AN, IN. Então, quando ele escolhe, é como se repetir esses sons é como se ele estivesse reforçando a ideia da onda, a ondulação, né? Então, olhem só, eu fiz todo esse percurso com vocês para mostrar que, de fato, essas repetições, elas não são à toa. Tudo tem uma intenção. Volte aqui comigo, por favor. Tudo tem uma intenção, gerar um sentido. No caso aí, a gente interpretou dessa forma. Ele queria reforçar essa ideia da onda, né, da ondulação, e aí ele repetiu esses sons nasais, essas vogais nasais e assim por diante. Bom, como eu disse, não precisam se preocupar em saber, em conhecer essa questão da localização, onde é que é pronunciado esse som de vogal, não. Isso aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, ok? E para demonstrar que nada é não intencional. Dito isso, nesse poema da onda, eu tenho repetição de vogal, repetição de som de vogal, vogal nasal, correto? Esse fenômeno, esse mecanismo de construção, de exploração de figura de linguagem, nós chamamos de assonância. Olhem só, então, vamos acompanhar o que é uma assonância. Ora, o conceito é justamente esse. Ocorre a assonância quando há repetição de sons vocálicos em sílabas tônicas. É isso. Então, repetir sons vocálicos, sons de vogais, ali em uma mesma frase, ou então ao longo de um texto eu observo que há essas repetições, eu vou, então, observar que eu tenho uma assonância. Querem outro exemplo? Olhem só. Um outro exemplo de assonância. Tem esse trecho aí de uma canção do Djavan, que se chama A Linha do Equador, e o texto diz: é loucura do coração, minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Olhem só quantas palavrinhas muito próximas, né? Uma canção, então ali os versos muito aproximados. E quantas palavras eu tenho ali com a assonância do U, correto? Então, certamente, este autor queria enfatizar este som e, por ser uma canção, ele quis utilizar esta ocorrência para ajudar a constituir o ritmo da canção, a melodia da canção. Então ele, vou explorar aqui este extrato, essa situação em que eu vou repetir o som dessa vogal. Essas figuras sonoras, não à toa, são também chamadas de figuras de harmonia, porque elas também ajudam nesse processo de construção de ritmo, quando estamos aí lendo poemas ou observando a letra, né, o texto escrito de uma canção. Então, aquilo que eu falei para vocês, não se trata apenas de sair repetindo o mesmo som, porque de repente eu estou sem repertório, estou sem ideia. Não é isto. Estamos diante justamente de mecanismos linguísticos que vão trabalhar nesse processo de criar sentido
por meio do som, dessa repetição sonora. Então, tanto cabe interpretar, como a gente fez com a onda, e associar o sentido daquelas repetições dos sons nasais com a ondulação, considerando o local onde essas vogais nasais são articuladas, pronunciadas aqui dentro da nossa boca. Dentro da boca e também, né, aqui do nosso aparelho reprodutor de sons, vamos colocar assim. Mas também eu posso observar com esse sentido da criação de ritmo, certo? E observar que é um recurso que serve para isso, já que eu estou falando de som, correto? E sabiam que, para além de repetir sons de vogais, eu também posso criar esse ritmo e criar sentido repetindo o som de consoantes, e isso é uma outra figura de harmonia, figura de som? Então, agora, acompanhe um breve poema que se chama Cigarra, e observem as consoantes que estão destacadas em vermelho, e acompanhem e prestem atenção na leitura deste poema. Diamante, vidraça, arrisca, áspera asa risca o ar, e brilha e passa. Eu vou pedir para o nosso suporte repetir mais uma vez este texto, e mais uma vez prestem atenção. Lembrem-se que é um texto sobre uma cigarra. Então, vamos mais uma vez, por favor? Diamante, vidraça, arrisca, áspera asa risca o ar, e brilha e passa. Então, quando se diz arisca, áspera, asa risca, é uma sequência de sons ali que, ao nosso ouvido, pode dizer, é algo áspero, né, professora? Arrisca, né, ali, essa sequência de sons. Então, nota que é uma repetição do R, do S e do C ali. São consoantes. E essa repetição que é áspera pode nos levar a associar justamente com o som que a cigarra faz quando está ali cantando, né? Que é um som que pode, inclusive, incomodar os ouvidos que são um pouquinho mais sensíveis, correto? Então, percebam que essa repetição vai além. Estamos aí dentro de um breve poema sobre a cigarra, e essa repetição de som certamente buscou ali, de alguma maneira, associar com os sons que este animal faz, correto? Então, essa repetição que agora é de consoantes e não de vogais, tem um outro nome, correto? Estamos, então, diante de uma aliteração. A aliteração ocorre quando há a repetição de sons consonantais, ou seja, sons de consoantes iguais ou de natureza semelhante, aproximada, correto? Então, aí você está ali lendo novamente um poema, uma peça publicitária ali, e aí você se depara com essa repetição do som de uma consoante ali. Fique atento, porque ali tem alguma coisa que se quer explorar em termos de sentido, ok? A aliteração também pode ser encontrada, sabe onde? Tanto em trava-línguas, mas também em provérbios populares. E aí, nos provérbios, por que eles fazem isso? É justamente porque para fixar na memória, né, aquilo que tem uma sonoridade mais parecida, uma repetição de som que vai gerar algo como um ritmo, fica mais fácil para você lembrar, para você decorar e passar adiante. Então, os provérbios, eles têm essa característica. E aí a gente vai observar justamente esses exemplos em que temos aí provérbios e ditados populares e também a questão dos trava-línguas, correto? Então, olhem só. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Temos a repetição do som do R, correto? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olhem ali, a gente enfatizou o F, mas também temos ali um R sendo repetido. Ora, mais uma vez, o objetivo disso é justamente buscar uma forma de ajudar a memória de quem vai ouvir, vai guardar esses ensinamentos ou esses trava-línguas e vai passar adiante, correto? E aí, então, a gente viu a assonância e a literação. A assonância é a repetição do som da vogal.
A literação é a repetição do som da consoante, ok? E agora, vou convidar vocês para a leitura de um trecho de texto que fala sobre trem de ferro. Olhem só, então temos a imagem aí para ajudar a associar. Se você, porventura, não sabe o que significa um trem de ferro, são esses trens mais antigos, vamos colocar assim, né? Muitos associam com as Marias de Fumaça, né? E aí, já pensaram que é possível tentar recriar o som desse trem de ferro, dessa Maria Fumaça, com a ajuda, vamos dizer assim, de uma sequência de palavras? É isso mesmo. Então, acompanhe a leitura desse poema, desse trecho de poema do Manuel Bandeira. E olhem só esse trecho em destaque. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Aí, paramos aí, né? O texto vai seguir. Mas olha só que interessante, por que será que ele iniciou este poema com essa repetição de café com pão, café com pão, café com pão? Será que era porque ele queria tomar café da manhã e comer café com pão? Certamente não, não é? Ele quis ali associar essa repetição dessa sequência de palavras com o som que a Maria Fumaça, que o trem de ferro, iria executar, né? Então, essa busca por fazer essa repetição de sons de algo que existe, no caso da Maria Fumaça, tem também um nome, né, que a gente vai observar e vai encontrar dentro das figuras de som, das figuras de harmonia, que é o que nós chamamos de onomatopeia. A onomatopeia, também vocês vão sempre encontrar aí referências indicando que elas são, como nós podemos chamar, são as palavras que buscam repetir, reproduzir o som de alguma coisa, o ruído que alguma coisa faz. Como nós estamos aqui no meio dos textos literários e dos textos aí publicitários e tudo mais, então a gente vai observar que a onomatopeia ela pode aparecer como essa que a gente acabou de observar aí nesse poema que é a Maria Fumaça, né, o trem de ferro, café com pão, café com pão. E nota que para que eu consiga que essa sequência de palavras tenha o sentido, né, do barulho da Maria Fumaça, eu preciso também do ritmo, da leitura e da sequência. 3 vezes repetindo, aí a gente consegue associar essa sequência de palavras com o barulho da Maria Fumaça, né? Então, vamos aí recuperar o conceito do que é uma onomatopeia. Então, a onomatopeia, ela vai ocorrer quando se utiliza de uma palavra especial para representar um som específico, um som de algo, né? Um som característico de algo que existe na natureza ou no mundo, né? Um objeto. Esse objeto costuma fazer o som. Quem nunca, na brincadeira, brincou que bateu a porta e aí foi lá e fez o toque-toque. Toque-toque é uma onomatopeia, correto? Então, pensem aí em objetos variados. Esses objetos variados podem ter um som característico. Existem animais que têm aí sons, né? Emitem aí cada um o som próprio. E aí nós buscamos, por meio de algumas palavras da nossa língua, reproduzir estes sons. São as onomatopeias, né? Então, o latido do cachorro, o miado do gato e assim por diante. Para além disso, também devemos observar, por exemplo, quando estamos diante de histórias em quadrinhos. As onomatopeias também são muito empregadas neste gênero textual, justamente para indicar, para representar o som de algo, especialmente quando tem ali algum animal presente na cena daquele quadro, ou quando, porventura, um acidente acontece ou alguém se machuca, a onomatopeia aparece ali para representar aquela situação. E, em geral, ela aparece assim, escrita de uma maneira grande, com letras chamativas, né? Normalmente ela cobre todo o quadro, especialmente quando é um acidente em que alguém se machuca, justamente para que não fique ali
tão agressivo, não é? Então, na próxima cartela, olhem só, né? As onomatopeias são utilizadas também para ilustrar as histórias em quadrinho, demonstrando o som que as coisas poderiam ter, né? Então, a gente colocou aí o ban como exemplo. Este ban poderia aparecer, né, indicando que houve ali um acidente, alguém caiu e se machucou, enfim, nota a cor, né? Uma cor chamativa, letras grandes. O próprio balão que está em torno da palavra demonstra que isso teve um som alto. Então, em histórias em quadrinhos, as onomatopeias, em geral, vão aparecer assim, né? Chamando a atenção e sempre indicando o barulho de alguma coisa ali que foi bastante alto. Por isso que ela tem todas essas características, né? De letras grandes, coloridas, e esse balão que pode ser associado aí a algo que fez barulho. Quando a gente escreve alguém gritando em história de quadrinho, também utiliza esse balão, né? Que parece assim que tem vários riscos aí, vários raios ao redor. Significa tudo isso. Então percebam que, para além de trazer o som de algo dentro de um poema, dentro de uma propaganda, temos também a onomatopeia nesse processo aí da história em quadrinho. E aí vejam o quanto que o som traz significação nesses textos que nós estamos explorando aqui, correto? E aí, para finalizar esta aula, eu convido vocês agora para a leitura de 3 enunciados. Prestem atenção nas palavras que estão em destaque. Então, olhem só. Trabalho cumprido e comprido. Posso utilizar essa frase, essa expressão, justamente para dizer que eu realizei um trabalho que tanto foi muito longo quanto está finalizado, né? Aí na outra frase eu vou lá e digo: Antônio é um cavalheiro que trabalha como cavaleiro da fazenda, né? Então eu quero dizer que Antônio, né, tem essa profissão de cavaleiro, ele está ali lidando com os cavalos, monta cavalo, enfim. E ele é um homem muito educado, muito cortês, muito gentil, então ele é um cavalheiro. E na terceira frase, os discentes realizaram homenagem ao corpo docente da escola, ou seja, os estudantes, né, homenagearam aí os professores da escola. Notem que essas palavras, elas não são iguais, nem significam alguma coisa, mas elas são muito parecidas em escrita e também em pronúncia. Essas palavras são o que nós chamamos de palavras parônimas. Vocês certamente já estudaram sobre parônimos em outras etapas da educação de vocês. E há uma lista grande de palavras que são parônimas, né? E certamente, da forma como elas foram colocadas aí nestas frases, elas foram intencionalmente colocadas para explorar essa característica, essa semelhança que essas palavras têm, de serem parecidas no som, de terem uma escrita parecida, mas o sentido é diferente. E como isso é intencional, isto aí é um exemplo daquilo que nós chamamos de paronomásia. Lembram que elas são palavras parônimas? Então, isso é uma paronomásia. Tá? E o que é uma paronomásia, professora? Conceito, olhem só. Ocorre quando palavras parônimas são aproximadas na construção de textos, tendo a clara intenção de reforçar os sentidos da mensagem pela aproximação de elementos que se assemelham. Então, certamente, o que se quer com isso é chamar a atenção. Olha, palavras parecidas. Será que ele disse a mesma coisa? Não, não foi. Por essa aproximação de elementos que são semelhantes, a ideia é justamente reforçar sentidos, realçar a comunicação e também explorar essa característica sonora de semelhança, certo? Então, ao longo desta aula, nós exploramos figuras de linguagem que exploram o som justamente para gerar aquela comunicação que foge do comum, que foge do usual. É importante frisar que essas características de repetição de som, elas são muito bem-vindas em alguns gêneros textuais, em algumas esferas de comunicação, como nós bem frisamos para vocês ao longo da aula, né? Então, em ambientes artísticos, literários, em situações publicitárias, em situações de histórias em quadrinhos, por exemplo, são
características, são mecanismos sonoros que a gente pode explorar para criar efeitos de sentido, mas há alguns gêneros textuais em que se deve evitar, como, por exemplo, artigos de opinião, recados informativos e mesmo notícias, reportagens, porque nesses gêneros textuais que eu citei por último, essa questão de repetição de sons e de junção de palavras que têm sons semelhantes, aí elas não são tão bem vistas, tão bem-vindas, porque pode comprometer a informação. Então vejam que sim, são mecanismos linguísticos que nós podemos explorar e nós devemos saber em que ambientes de comunicação nós podemos utilizar, certo? E assim nós encerramos esta aula sobre as figuras sonoras ou de harmonia.